sejam bem-vindos ao AgroNews. Eu sou a Beatriz e faço agronomia na UFPR. Eu sou o Weniger Wama, faço agronomia na UFPR também. E o tema que a gente vai abordar hoje é o uso dos agrotóxicos como uma tecnologia dentro das pequenas propriedades rurais de agricultura familiar. O nosso trabalho tem como objetivo apresentar o uso ou não dos agrotóxicos nas lavouras e também ver as opções ao não uso. Nesse contexto do nosso trabalho, também a gente olhou fez entrevista com o produtor rural para ver qual que é esse paradigma do uso do agrotóxico, né? Entender um pouquinho qual que é a relação que o agricultor tem com o agrotóxico e como é que ele é implementado na lavoura. Os agrotóxicos podem ser classificados em vários grupos. Por exemplo, as inseticidas são aqueles que são capazes de matar os insetos, as bactericidas capazes de matar as bactérias, as fungicidas são capazes de combater os fungos e as herbicidas que são capazes de combater as ervas daninhas. Em uma entrevista com a dona Gilda e seu Albino Mesquita, foi nos relatado que eles usaram veneno durante toda a época de plantio deles. Desde a década de 70, que eles usavam muito a aplicação de BHC, que hoje em dia é proibido, até hoje em dia que se usa muito o Roundup e outros agrotóxicos. Ao serem perguntados sobre o uso de EPI, o seu Albino dizia que antigamente usava-se pouco, hoje em dia não usa nada. E nos relatou que essa dificuldade de utilização dentro do meio rural e falta de fiscalização, falta de acesso ao equipamento em si. Conversamos também com um dos filhos do casal que nos relatou um pouco da sua experiência com o meio rural. Eu sou filho de agricultores, meu pai sempre foi agricultor desde quando me conheço por gente. Albino Lopes de Mesquita é o nome dele e Gilda Goulart da Silva é o nome da minha mãe. E trabalhei com eles, quando ainda morava com eles, eu trabalhei na lavoura junto com eles com o trator, nós produzíamos algodão, mandioca e café. E na produção de algodão eu apliquei inseticida várias vezes, né? E com Tordon, a gente aplicava Tordon no pasto quando estava chovendo, e quando ia passar veneno para o bicudo usava Decis 50, que era um veneno, diziam eles que era muito tóxico, mas a gente usava muito pouca proteção. A única proteção que a gente tinha realmente era uma máscara, às vezes 2 camisas, e o meu pai ele cortou um carpê que a gente tinha na nossa casa, um carpê, e fez uma toga, fez um buraco nele, colocou sobre nós. E teve uma ocasião em 1992 que a gente estava lá perto de Autônia, num lugar chamado Betânia, Ouro Verde era o nome do patrimônio, né? E o lugar era Betânia, onde a gente tocava uma roça de algodão. Aí fomos um dia de sábado para passar veneno para lagarta, e começamos às 7 da manhã e fomos até às 7 da noite passando veneno. O Cuti e mais um menino que eu não me recordo o nome dele aqui ainda de cabeça, faz tempo. Nós trabalhamos, só tiramos a máquina das costas para almoçar. No mais a gente ficou o dia inteiro com a máquina nas costas, nós não tirava nem para abastecer ela. Meu pai, a gente encostava no tanque e ele abastecia a máquina com veneno nas nossas costas mesmo. Nós, em 3 pessoas, nós passamos veneno em 7 alqueires de algodão. Foi 12 horas de serviço nós 3, ou seja, 36 horas de serviço, passou veneno nos 7 alqueires.
Isso em 1992. E nesse mesmo período teve um amigo, vizinho de sítio nosso, o nome dele era Marcos, né? Trabalhava com trator e ele aplicava inseticida em soja na região perto de Palotina, ali, Jardim Paredão, que é a região, e ele intoxicou com isso aí. Ele sofreu intoxicação, foi pro hospital, ele ficou internado 3 dias no hospital. Quase morreu. Aí, passado uns dias que ele se deu, eu não podia nem sentir o cheiro de veneno que vomitava. O veneno não fez muito bem para ele, né? E essa é a nossa história. E o outro veneno que eu apliquei também já não era mais permitido, né? Mas eu apliquei o BHC. Nós aplicamos BHC na roça de algodão também, mas um ano antes desse, em 1991. Perto da nossa casa lá. E a gente aplicava BHC à tarde, a hora que o vento estava bem parado, né? Começava de baixo para subindo, né? De baixo para cima. E a gente usava uma maquininha daquelas máquinas mecânicas, que ela tem um ventilador interno, mas ela é mecânica, é manual. A gente faz ela funcionar assim e vai jogando o pó por baixo do algodão. E a gente aplicava isso aí. Era interessante porque você ia aplicando aqui e automático, borboleta, bicudo, ia tudo voando embora, não ficava ninguém na roça. Mas é o que nós temos assim de história de inseticida, é isso aí. Os EPI são equipamentos de proteção individual. Eles são usados para aquela pessoa, aplicador do produto. Ele deve usar para se proteger, principalmente, e que não tem contato com o produto. Aliás, o empregador tem a obrigação de fornecer os EPI necessários para aquele aplicador de produto. Isso é pela lei. O que pode levar os agricultores ao não uso dos agrotóxicos hoje em dia. A concorrência hoje é muito forte e os pequenos produtores não conseguem seguir essa concorrência, pois o preço dos agrotóxicos, o preço das fertilizantes, o custo da produção é cada vez mais elevado e o benefício é cada vez menor. E esses produtores menores não conseguem seguir ou enfrentar essa concorrência e se tornam para outras opções, por exemplo, agroecologia, por exemplo, produzir orgânico, são exemplos de alternativa que os produtores têm hoje. Como vimos no caso do casal entrevistado, eles toda a vida trabalharam num campo e toda a vida eles usaram agrotóxico. E eles não são uma exceção, são a grande maioria. E para eles é difícil desassociar a plantação ao uso do agrotóxico. Seria uma quebra de um paradigma muito grande. Da mesma forma que para os consumidores é um paradigma começar a consumir consciente. Saber qual é a fruta da época, saber que quando se planta orgânico não vai sair todas as frutas bonitinhas, padrões, como a gente encontra no mercado. Então, é uma via de mão dupla. Para a gente parar de usar agrotóxico, é necessário que os consumidores sejam conscientes e que os extensionistas rurais comecem a trabalhar com essa quebra de paradigma dos produtores rurais. Claro que nós estamos tomando partido de que é necessário ao menos diminuir o uso de agrotóxico, porque é evidente que prejudica a saúde das pessoas, contamina as águas, mata a fauna e prejudica toda a ecologia que é necessária para o crescimento saudável de uma planta. Agora, defender o uso dele como um remédio para a planta, como um insumo necessário, é defender o agronegócio, defender grandes empresas. E eu não sei se é o melhor ponto de partida defender empresas que estão ganhando milhares de dólares, enquanto nós, agrônomos,
não ganhamos quase nada só para vender esses produtos, sabe? A gente sabe que o produtor vai se prejudicar, a saúde dele vai ser prejudicada, e nós estamos lá vendendo esse produto para ele e defendendo essas empresas. Eu não sei se é o correto, acredito que não. E fica a questão, né? É realmente correto o uso de agrotóxico? É realmente correto defender o uso dele? É realmente necessário o uso do agrotóxico nas plantas?